sei, já estamos no ar. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente tá aqui com a Tainá. A Tainá é a primeira vez aqui, né, amor? Pois é. Pra quem não sabe, a Tainá é minha namorada. Já faz um tempo, né, amor? E ela tá aqui pra dar aquela substituída no Léo por enquanto. Não por enquanto, né? Porque hoje o Léo deu uma folga, né? Tá pensando em desviar aí. Aí a Tainá tá substituindo. Mas é isso aí, a gente tem bastante novidade pela frente aí, vocês vão curtir, galera. Fica no jeito. E a gente tá aqui com a nossa ilustre Pastora Beth. Ou não, Pastora Beth? Fala aí, pastora. Você gosta de ser chamada de pastora? Então, rapaz, na verdade é assim. É uma honra, lógico, né? Ser um pastor, ter esse título de pastora. No entanto, não me sinto uma pastora, não sou uma pastora. Vejo até assim algumas mulheres, né, assinando pastora tal. Eu não faço isso porque eu não sou pastora de fato. Porque a Convenção Batista ela não reconhece a mulher como uma pastora. Sim. Né? Talvez uma ajudadora, né? Ela pode ensinar, tem algumas funções aí que ela pode fazer, mas não é um pastor, né? Não é uma pastora. Sim. E esse é um assunto peculiar. Bem polêmico. Exatamente. Mas a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Lógico, já a gente já fica marcado já, né? Para um próximo papo, quem sabe. Tá bom. Mas legal. Mas de qualquer jeito, pastora Beth, uma honra estar aqui com você, viu? A gente já conversou com a sua filha, com o pastor Over, que é o seu marido, né? E uma família muito legal. Eu tenho um apreço muito, muito grande pela família de vocês. Eu gosto muito de todos vocês. E a gente sabe que você é uma pessoa que dá uma boa conversa. Então, por isso que a gente ama você. Tem muita coisa para você falar também, pra gente se conhecer também. Porque essa oportunidade que a gente tem aqui, talvez a gente não teria em uma outra ocasião, né? Então, a gente consegue conversar e perguntar coisas que talvez a gente nunca perguntaria em outra circunstância. Então, isso que é interessante. Mas seja bem-vinda, viu? Fica à vontade aí, quiser tomar essa água. Eu já catei uma água lá. Fica de boa. Fiquei muito feliz pelo convite, assim, fiquei honrada. Porque eu gosto do trabalho de vocês, tenho acompanhado, tenho assistido os podcasts, acho muito legal. Qual que você mais gostou até agora? Rapaz, suspeito falar, né? Suspeito, mas é difícil falar, mas assim, eu tenho visto assim o que me chama mais atenção, assim, não entre um e o outro, acho que todos foram bem, não foram muitos ainda, né? Ainda não. Mas eu gostei muito assim da leveza, da forma que vocês conduzem, né? Então é uma coisa alegre, não é maçante, não é aquela coisa que vou ficar uma hora assistindo isso. Às vezes a gente fica preocupado que é maçante, você não acha maçante, então? Não achei, até fiz um comentário lá no jogo, gostei bastante, assim. E eu assisti tudo, né? Eu peguei os últimos e assisti, assim, achei muito legal as perguntas, acho que muito esclarecedor. E para os jovens, né? Porque atinge essa moçada e acho muito bacana. Vocês estão... Atinge, eu tenho visto que esse projeto de podcast ele tem crescido muito na internet. Muito. Você vê todo mundo hoje está fazendo esse negócio. E... todo mundo ouvindo sempre. Exatamente. E aí eu pensei, por que não fazer isso pro lado evangélico cristão para tentar abençoar uma vida, né? Porque geralmente esses projetos que as pessoas fazem são só para bater papo mesmo e negócios. Mas aqui tem uma finalidade diferente. Ainda mais agora com essa pandemia, é difícil a gente se reunir, conseguir conversar, conseguir bater um papo aqui, a gente consegue, né? Assim. E é legal porque fica gravado, quer dizer, você tá andando, você põe um fone, né? É muito legal, muito interativo. Mas legal, pastora Beth, ou Beth, né? Pode me chamar do que você quiser. Fique à vontade, porque a gente tá tão acostumado. Apesar do meu sentimento, isso aí não vai mudar. As pessoas me chamam e é uma honra, como eu falei pra você. Só não acho que é ao pé da letra, né? Ao pé da letra, justo. Mas legal. Então, pastora, a gente sempre conversa com os nossos convidados e uma das perguntas que a gente mais faz é: quem é a... Seu nome completo é Elizabeth Salmazo? Salmazo, Santos. Então, quem é a Elizabeth? Da onde ela veio? Quais são as suas raízes? Porque assim, nós, né? Eu posso falar por mim e pela Thay, a gente conhece você como a pastora Beth, a mulher do pastor Over, mãe da Andressa e da Rebeca. E a gente sabe algumas características, tipo assim, se você é psicóloga mas assim, é bem o básico do básico. Aqui é tipo assim, da onde você veio, como você foi criada, onde você nasceu, você é daqui de Montemor, todas essas coisas. Então, conta pra gente um pouquinho do começo da Elizabeth. Bom, eu sou paranaense. Paranaense, minha mãe também é paranaense. Legal, pé vermelho, né? Eu falo que a gente é pé vermelho, gente boa. Bom, eu nasci, né, no Paraná, numa cidade pequena, Santo Antônio do Caiuá.
Com 7 anos, meus pais vieram para São Paulo, né? E morava em Santo André. Acho que morei em Santo André ali dos 7 até os 14 anos, mais ou menos. Desculpa, vim para São Paulo, não, Santo André, até os 14. Depois fui para... Morava num bairro ali de São Paulo. Depois fui para Santo André. Acho que dos 14, em Santo André eu fiquei dos 14 até os... Antes de eu casar, né? Que eu casei com 25. Enfim, morei em Santo André ali até os 25. Fiz faculdade, né? Quando eu morava em Santo André, fiz faculdade de psicologia, fiz metodista, né? Faculdade metodista. E me formei lá, depois eu casei. Assim que eu casei, eu mudei para Montemor, né? Então, assim, já mudei para cá. Nós chegamos aqui em 97. Não me lembro se o Over comentou alguma coisa, como foi a nossa história de chegada, que foi bem... Acho que ele até chegou a comentar, né? Foi bem turbulento. Sobre... É isso. Que ele comentou, acho que até no podcast dele, né? Mandou um caminhão buscar vocês e tal. Então, assim, foi bem turbulenta a nossa chegada, mas foi muito interessante, porque nós casamos em junho de 96, e em março de 97 nós viemos. Então, nem um ano, né? Nós chegamos aqui. E foi uma época assim, muito complicada, a gente não entendia muito, porque lá já tínhamos casado e a gente já tinha um ministério. Nós éramos da igreja Renascer em Cristo lá. E tínhamos ministério, o Over tocava, a gente trabalhava com, acho que até por conta da minha área, de ter a minha formação, a gente foi trabalhar com a cura e libertação. Então foi uma área assim, bem trash mesmo, né? Porque cura e libertação é ataque mesmo, né? Você trabalha bem na linha de frente ali, com essa linha de expulsar demônio, né? É uma responsabilidade. A gente chegou, assim, na época a gente estava como líder lá. A Renascer tem uma superestrutura, muita gente. Grande, né? A gente era muito jovem, assim, começo de ministério, enfim. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, mas aí nós tivemos que vir embora pelas circunstâncias. Lá nós acabamos ficando numa situação difícil financeira, nós viemos para Montemor. Quando a gente chegou aqui, foi uma forma bem complicada, tudo a forma que foi, assim, a gente não entendia, ministerialmente falando, né? O que aconteceu? Pô, a gente tinha um cargo lá, assim, né? Tinha ministério e de repente a coisa desandou. Nós chegamos aqui sem ministério nenhum, porque você não conhece ninguém, né? Conhecia sim a família da minha sogra, conhecia, mas a gente não era referência. E você tava só você da sua família aqui, né? Só eu da minha família. Imagina. Foi muito, tava a família do Over aqui. E meu casamento foi assim, foi muito complicado, porque assim, eles não aceitavam o Over, né? Seus pais? Os meus pais não aceitavam. Porque sempre era a branca casando com o preto, né? Então, a família era bem branca, minha família bem toda. europeia, assim. Sim, eu sou descendente de europeu totalmente, né? Meu avô veio da Itália, né? Minha avó, meu avô paterno italiano, minha avó espanhola por parte de pai, né? E meus avós por parte de mãe búlgaros. Minha avó tinha olho azul, branca de olho azul. Então, assim, né? Toda essa descendência, essa raiz, né? Muito preconceito, enfim. Mas aí nós chegamos e quando a gente chegou aqui, que eu estava formada sem emprego, o Over desempregado, né? E a gente não tinha moral, não tinha referência nenhuma. Falei, o que nós estamos fazendo aqui? Por que será que Deus tinha um plano para nós aqui, né? Imagino. Qual o propósito? Então foi bastante complicada essa fase toda. Enfim, mas para encurtar, né? Porque eu não vim aqui contar essa história triste. Não. Mas para encurtar, na sequência meu primeiro emprego aqui em Montemor, eu trabalhei na Magal, né? Que é a Ronsel, Martim Réa, né? Acho que é. Agora ela é Martim Réa, que fica ali no Paviote. Então eu já entrei ali como psicólogo, assim, Deus abriu uma porta, a gente desempregado, os dois, né, sem dinheiro. E aí lá na época eu entrei já como psicóloga da empresa, né? O Over ainda patinou um pouco, ficou sem emprego. Quando eu estava para efetivar, né, eu fiquei grávida da Andresa. E aí só que eles não me efetivaram porque eu estava grávida. O Over tinha conseguido entrar na Tetra. Nesse mesmo ano o Over entrou na Tetra, que foi assim o que deu um up, né? Deu um alívio pra gente. Enfim, passado isso, ganhei Andresa e depois já entrei hoje na Arbeit, né? Na Arbeit já que você tá até hoje. Que eu trabalho com eles até hoje. Entendi.
atuo lá nessa área eu sou responsável pelo recrutamento e seleção, então eu tenho uma equipe de psicólogas que trabalha com a gente, sempre voltado à seleção, né? Nunca ao atendimento psicoterapeuta, isso não, mas a gente atende a parte de seleção. Pastora, você falou uma coisa que eu fiquei bem interessado, assim, sobre a parte que você falou que você frequentava Renascer em Cristo e você acho que aproveitaram o fato de você ser formado em psicologia e jogaram você para essa área da libertação, cura e libertação. Disso, nesse assunto, pessoas que se sentem oprimidas e tal, e você teve uma experiência nessa área, você vê uma relação de fato da psicologia, da psique com o espiritual nessa área? Ou você acha que é totalmente uma coisa só? Você acha que a psicologia não se encaixa nessa parte de opressão espiritual e tal? Ou você acha que se encaixa? Eu acho que está muito ligado, né? As áreas são ligadas. Não tem como. Às vezes a gente percebe assim que a pessoa às vezes ela nem tá, porque tudo, né, nós crentes, normalmente a gente acha que tudo é espiritual, né? Então nem sempre tudo é espiritual. Você vai atender uma pessoa, se você ela tá possessa, você pode expulsar o demônio ali e não acontece nada, porque é muito emocional, né? De repente aquilo que ela tá sentindo é muito emoção. Então acho que assim, a emoção e o espiritual, ele trabalha muito perto, é muito junto. Então, por isso que não adianta só você ir lá e expulsar. Você tem que fazer um trabalho com aquela pessoa, né? Você tem que fazer um atendimento, você tem que ouvir. A gente chama de uma anamnese. O que é uma anamnese? Você conversar com a pessoa, você entender a razão, a relação, por que ela chegou naquele ponto, o que aconteceu, qual o histórico dela. Então, assim, não é só chegar e falar, identificar, né? Chegar ali e achar que você é um profeta, já identifica o demônio e ele vai expulsando. Não, isso está muito interligado. Gente que entende um pouco, você consegue ver essa relação do emocional e do espiritual. Né? Então, você consegue identificar quando é espiritual e quando é emocional? É fácil perceber isso? Eu não sei se é tão fácil. Eu acho que gasta-se um pouquinho de tempo. Você precisa estar junto, acompanhando. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho esse tempo para atendimento. Até uma das coisas que eu queria fazer na igreja, assim, dedicar um tempo para atender na igreja, voluntariamente, né? Só que é um trabalho que você tem que gastar tempo. Não é só um atendimento, ou talvez não é só 2, mas como o nosso tempo ele é menor, então eu acabo não assumindo. Por quê? Se as pessoas vêm, eu quero conversar com você, você pode me atender? Atendo. Eu tenho dificuldade de achar uma data, um horário tal, porque às vezes o meu horário não dá certo com a da pessoa e vice-versa. Mas toda vez que alguém me pede, eu atendo sim, eu procuro estar junto. Mas você sente que não é só um atendimento, não é só 2 conversas, né? Tem casos que talvez seria só um bate-papo, mas tem casos que você percebe que você tem que dar um atendimento, um aconselhamento, para você ver a evolução, entende? Então é uma situação que dá para fazer um trabalho muito bom, assim, onde tem um ministério. Esse ministério de cura e libertação é muito legal. Você gosta? Eu na época lá, como eu falei pra você, era muito começo de tudo. A gente era jovem, a gente tava com um monte de problema, a gente não tinha grana, a gente tava, né, naquela situação toda... Na pindaiada, né? Na pinda. Então, assim, era difícil. Você tinha que se dedicar, e eles meio que colocavam metas pra gente, assim. Um negócio... empresa mesmo, né? Um negócio bem... integrado, organizacional. Organizacional. Então, na época, assim, não foi tão confortável, porque a gente era pressionado, né? Entendi. Mas é uma área bacana, sim. É uma área que dá pra fazer um trabalho bom. Quando você fala você gosta, acho que esse termo gosta, pra mim, assim, é muito relativo. Tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer bem feito. Eu sou, assim, muito chata pra isso. Assim. Eu não sou muito de assumir as coisas, porque eu falo sempre, se eu for fazer, eu quero fazer o melhor. É meu isso. É da minha personalidade. Natureza, né? Então, se eu for pregar, eu quero fazer o meu melhor, né? Se eu for fazer qualquer coisa que eu vá assumir, eu quero me empenhar, eu quero me dedicar, eu quero ter tempo. E aí, se eu fizer bem e eu ver que tem fruto, aí, de fato, eu falo, nossa, eu gosto. Né? Até tem a ver com a psicologia, né? O pessoal às vezes pergunta pra mim, nossa, você gosta da psicologia? Eu falo, olha, eu gosto, fez muito bem pra mim. Hoje, a minha função, eu nem sou psicóloga na empresa, sou a responsável pelas psicólogas, no entanto, sou a responsável do grupo pela parte comercial. Toda a parte negocial é minha, então eu sou mais a vendedora ali, mais a negociadora do que tudo, mas sou responsável pela equipe, né?
Então, o pessoal falou, nossa, você gosta? Eu falei, olha, eu gosto. No entanto, quando eu optei pela psicologia, eu não tinha convicção nenhuma do que eu queria, né? Eu escolhi assim em cima da hora. Sabe quando você chega nos 17, 18, você tem que optar, e eu falava, psicologia não tem matemática, então é essa que eu vou. Clássico, né? Clássico. Não tem matemática? Então é nessa que eu vou. E realmente não tem matemática? Tem estatística. É mesmo? Eu me lasquei. Tem 2 anos de estatística. Cara, eu acho que até agora eu não consegui achar um curso que não tenha matemática. Assim, pelo menos um é uma matemática diferente, mas é estatística. Então eu carregava aquela pastona, né? Com aquelas réguas enormes. Mas enfim, foi muito bom. Porque a psicologia, eu enxergo isso hoje, porque a psicologia ela traz autoconhecimento, né? E autoconhecimento é tudo. É muito importante, né? Então, assim, ela abriu muita porta pra mim. Muito. Então, acho que se eu cheguei até onde eu tô hoje, a psicologia me ajudou muito. Embora, assim, eu não atuei muito no comecinho quando eu me formei, logo que eu me formei ainda em São Bernardo, eu tentei atender. Eu fiz alguns atendimentos, porque eu estava desempregada e tal. Então, eu fiz alguns atendimentos como psicóloga, né? Terapeuta. Sim. Foi a única época que eu dei atendimento, assim, que eu cobrava, né? Mas como você é recém-formado, você não tem moral nenhuma. Só não valoriza. É verdade. Isso é fato. Mas, enfim, é uma área muito legal e dá para explorar muito, assim. Então, assim, a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas, das pessoas, por que ela se porta assim, né? Você consegue entender a diferenciação de um e do outro, sem levar pro pessoal, legal. Né? É muito legal. A Thay, você tá fazendo, né, Thay? A Thay tá fazendo um TCC e tá estudando um pouco sobre a psicopatia, né? Sobre esse tipo de personalidade. Então, tipo assim, é uma área que tem muito que você explorar aí, sabe? E, tipo, nessa parte da psico... Acho que você vai saber falar melhor do que isso. A psicopatia é mais pro lado da psiquiatria, mas tem muito também a ver com psicologia. Com psicologia. Então, tipo comportamento, né? Eles estudam bastante comportamento psicopata e tudo. E você é formada em Direito. Olha que legal. Então, você tá indo para atendimento em outra área, assim, no Direito, mas seguindo a psicopatia? Na verdade, eu gosto no Direito, mesmo eu gosto de Direito Civil. O TCC, a gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta, assim, né? Um assunto que não seja maçante pra gente e tudo mais. E eu gosto desse assunto sobre psicopatia e tal, e aí eu resolvi fazer um TCC sobre essa área. Mas acho que não é muito uma área que eu vou atuar. Porque é difícil, é complicado, você tem que ter... Mas é bacana porque te dá um outro norte. Você consegue ver outra coisa, né? Além do que todo mundo vê na tua área, você consegue ter outra visão, que as pessoas não enxergam na hora do atendimento. E quando você, tipo assim, a Thay fez isso comigo. Ela olha pra mim assim, você é quadrado, você é triangular. Tem isso, não tem? Você é psicopata, egoísta e sei lá o quê. Eu falei, Tânia, que é isso? Eu falei, tô lendo um livro de psicologia e aí tá falando essas coisas, você viu isso também na faculdade? Pessoas que são quadradas, triangulares, não? Então você tá falando verdade, usando desculpa, né? Isso aí já é a parte de misogismo, é outra. Acho que ela tá querendo falar alguma coisa pra você. Nas entrelinhas. Ela tá dando algum sinal pra você. Assim, Vitor Hugo, muda, pelo amor de Deus. E, pastora, falando um pouquinho da sua família, assim, do lado. Na verdade, eu não conheço ninguém, assim, acho que eu nunca vi os seus pais nem nada. Mas... como era um povo que descende dos europeus e tal, e italiano e tal, a gente percebe que, geralmente, essas galera dos antigos, eu falo isso pela minha família também, que eu sou descendente de alemão. Então, é um povo friozão, fala mais grosso, imponente com você, e, tipo assim, isso vai perdurando pelas gerações. Você sentiu um pouco disso na sua criação? A sua família era um pouco, assim, durona nas palavras, ou era mais tranquilo? Não, era meu pai, né? Meu pai sempre foi assim. Meu pai sempre foi aquele cara que não foi presente, não era aquele pai amoroso, né? Meu pai, ele que... Quando você fala assim, o que leva será as pessoas a ter? Acho que tem muita gente que tem problemas mesmo emocionais, eu quero crer dessa forma, são coisas mal resolvidas, e tem outras que são levadas ao comportamento. Porque eu via minha mãe, por exemplo. Minha mãe era influenciada pelo meu pai. Porque meu pai não gostava do negro, meu pai tinha aqueles comentários, sabe, racistas mesmo, que falava assim, cuidado, se você estiver na rua, né? Aparece um... meu pai usava esses argumentos. Cuidado, que o negro vai te atropelar só pra tirar vantagem, te processar. Você vê umas coisas. A gente cresceu ouvindo isso.
Mas é tão interessante isso. Minha mãe era muito obediente, né? Pessoal mais antigo, minha mãe levava ao pé da letra que meu pai falava. Então minha mãe, eu percebia isso, que a minha mãe, ela reprisava os comportamentos que meu pai tinha. Não com tanta convicção, porque você percebia que com o passar do tempo, depois meu pai faleceu e tal, com o passar do tempo, minha mãe aceitou over de boa, né? Meu pai não aceitava, pra você ter uma ideia, que você vê que o racismo não é só a questão do negro, mas a questão de raça. Meu pai não gostava dos nordestinos, né? Sabe que tem um preconceito com nortistas, né? Que às vezes a gente até faz alguns comentários, porque você aprende desde criança a falar, olha o baiano. Gente, não pode ficar falando olha o baiano, olha o alagoano, né? É um preconceito, porque a gente aprende desde pequeno a falar. Eu aprendi, eu tive que reaprender, crescendo, a entender isso, né? E para não ter o preconceito, qual a diferença dele para mim? Não tem diferença. Eu ia perguntar isso pra você, como que você conseguiu filtrar, tipo, isso é uma coisa do meu pai, não faz bem, não é o certo. Como que você conseguiu criar essa consciência aqui? Legal isso, né? Porque eu nunca tive problema. Às vezes, esses dias eu vi um comentário na própria empresa que eu trabalho, como a gente contrata muita gente, ligou alguém lá, perguntando, estava a nossa recepcionista, falou assim, a empresa é racista? Né? Aí depois o cara teve um bate-papo com ela no telefone, e aí depois que desligou, e ela falou, quer que eu te passe para minha gerente, para você conversar com ele? Não quero. Só que ele ficou sondando ela, vocês contratam negros, vocês contratam isso aqui? Fui fazendo uma sondagem. E ela, não tem problema nenhum, isso aqui. Depois ela veio me contar, Beth, aconteceu isso. Você não passou pra mim? Eu falei, não, ele não quis, porque ele não queria falar com ninguém. Acho que ele queria mesmo sondar mesmo ela, para ela soltar alguma informação. E de fato não existe isso, né? Mas as empresas aceitam negros, obesos. Comecei a fazer umas perguntas nesse sentido. E a gente não tem problema nenhum. E depois eu estava até conversando isso com ela. Eu falei, olha, de forma nenhuma, que o meu chefe mesmo, o meu patrão, né, que é o dono da empresa, ele é bem moreno. Ele não é um negro, mas ele é um mulato, mas um mulato, morenão. Né? Falei, se fosse assim, não tinha sentido. E o meu marido é negro, preto, né? Que negro, a gente estava falando sobre isso, não é mais negro, é preto. Né? Então, meu marido é preto. Eu falei, eu sou a prova viva que eu não tenho preconceito nenhum. Então, assim, voltando no que você perguntou, tá? Eu nunca tive. Embora eu escutasse isso, né, não entrou isso no meu coração. Lógico que você vai escutando, porque a criança, ela é o meio, ela é fruto do meio que ela vive. Então você vai escutando, mas no meu coração não entrou, né? Não entrou, porque tanto que quando eu vi o over, assim, eu me apaixonei. E eu não ouvia o over preto, eu não via. Pra mim, eu não consigo ver. Às vezes eu vejo porque o pessoal fala, mas é tão natural pra mim que eu não vejo essa diferenciação. É muito legal. Graças a Deus que eu não fui contaminada, né? Porque eu cresci nesse meio, né? Muito e eu difícil. vejo os meus irmãos não têm preconceito nenhum, se dão super bem. Mas no começo também tinha um pezinho, né? Sim. Sempre tem. Você é influenciado, né? É influenciado. E eu vim pra quebrar. Acho que assim, Deus colocou, mesmo, né? colocou o over na minha família ali pra quebrar paradigmas quebrar mesmo, padrões, né? Exatamente. E Deus nos honrou, né? Foi tão bacana da forma que foi, que Deus nos honrou, assim, no ministério, financeiramente, porque a gente chegou totalmente quebrado, né? E de repente, assim, como que dá certo? A rebelde, que casou sem praticamente a bênção dos pais, que meu pai não foi no meu casamento, eu entrei sozinha, porque até meu cunhado falou, quer que eu entre? Eu falei, não, se meu pai não vai entrar, ninguém vai entrar. Eu entrei sozinha na igreja, né? E minha mãe foi com uma cara de enlutada, literalmente. Minha mãe tava com uma cara de luto mesmo, né? Porque eles não aceitavam. Enfim, mas eu vim, falei assim, acho que Deus colocou para quebrar barreiras mesmo e mostrar que não tem nada a ver. E hoje Deus nos honrou. Então eles olham pra gente como alguém que deu certo. Né? Legal. Um casal bênção hoje, né? Porque olha quantas coisas fizeram pro reino, os né? Frutos, as filhas. Os frutos. E uma coisa que o pastor Renan, ele falou, que eu vou levar isso pra minha vida. Você não pode negar os frutos das pessoas, sabe? Você pode falar de tudo, mas dos frutos você não consegue falar, porque é prova viva, né? Então... Mas... Contra as provas não tem argumento, contra não os tem fatos argumento. não tem argumento. Contra fatos não há argumentos. E vocês são, tipo, fundadores dessa igreja aqui, né? Então dá pra dizer somos, que isso aqui é tudo nós fruto. fazemos parte disso, né? É fruto de vocês, E aqui então. é a igreja tem o pagodeiro, tem o do hip hop, o do rock, é tudo diversificado, da hora. Vem uma... Pastora, eu fiquei... tô pegando seu celular aqui. Não, eu fiquei mexendo aqui. O pastor Over, no podcast que a gente gravou com ele,
ele falou dessa vinda que vocês tiveram para Montemor, que vocês passaram uma dificuldade financeira difícil lá na São Bernardo? São Bernardo, né? É lá que a gente casou, Isso. Aí vocês voltaram para cá e tal. E o pastor Over falou que ele até pensou em devolver você pros seus pais. E aí você, não, o que é isso? Eu tô aqui com você e tal, né? Bem, tipo assim, firme, né? Junto com o marido. E eu fiquei pensando nessa pergunta antes de gravar aqui com você. Como que você, assim, na sua posição de mulher, auxiliadora e tal, pessoa que tá ali pra ser uma base para um homem, como que foi passar essa dificuldade com o seu marido, sabe? Porque eu acredito que você saiu da sua família, casou com o pastor e já veio essa dificuldade, assim, sabe, das finanças. E, querendo ou não, é a área que mais pega hoje, acho que pra sempre vai pegar, né? Na vida de casais, assim. Estatisticamente falando, acho que é um dos maiores motivos de briga, de discussão de divórcio, Isso. né? É a questão Eu financeira. lembro que o pastor Over falou que teve vezes que você falou, Over, vamos orar, levanta aí, vamos orar. E o pastor Over às vezes não queria, e aí ele dava um nó que ele queria chorar e não conseguia orar. Então, assim, eu fiquei curioso. Você como mulher, como foi passar por essa situação? Ter que levantar o seu marido, assim, puxar ele junto, porque eu vejo que não é fácil fazer isso, sabe? Como que foi, assim? Foi bem, bem difícil. Eu falo que o Over, a gente vem de escolas diferentes, né? Uhum. Porque o Over, assim, sempre foi da igreja, o Over vem de berço evangélico. Uhum. Eu já não, né? Então, assim, meu pai sempre foi muito negociante, né? Meu pai tinha isso muito na veia, né? Tanto que todos os meus irmãos, nós somos em 7 irmãos. Todos os meus irmãos, se eu olhar para eles são comerciantes. Interessantíssimos. Acho que eu sou a única que trabalha numa empresa, assim, privada, né? Mas todos eles trabalham por conta, tem seu negócio. Meu pai era, lá atrás, né? Meu pai foi fazendeiro, fazia rolo. Meu pai era um comercial. Uhum. E a gente tinha muito isso no sangue, né? E eu sempre tive isso, né? Tanto que eu tinha um negócio antes de um pouco de casar, eu tinha um negócio. Então sempre tive muito esse espírito de negociadora, de vamos empreendedorismo, né? De empreendedora. Legal. E o Over não, o Over sempre foi muito outra pegada. Uhum. A gente era muito diferente nesse ponto. Tanto que logo que a gente casou, eu tinha uma rotisserie. E o Over foi trabalhar comigo. O Over não estava trabalhando na época, ele foi trabalhar comigo. O Over, vocês não sabem, mas o Over assava frango na minha rotisserie. Que legal! Depois você chama ele pra conversar fazer uma frangada aqui na igreja, pastor Over. O Over ficou especialista em frango atropelado, que era aquele frango aberto, lá em Santo André. Então, assim, então a gente era muito diferente, né? O meu perfil quando o Over. Eu já era muito comunicadora, eu negociava, então eu não tinha medo, né? Essa palavra sempre foi muito forte pra mim, assim, porque eu fui educada assim, né? Meu pai sempre foi muito dessa forma, meus irmãos também. Enfim, quando nós viemos pra cá, que aconteceu tudo, eu tinha muita força, eu tinha muita vontade de vencer. E eu vim de uma igreja que é muito interessante, que eu vim da Igreja Universal. Eu me converti na Universal um pouco antes de eu conhecer o Over. Eu me converti, minha mãe e minha irmã, né? Até hoje elas são, inclusive. Eu me converti na Universal. Na época eu estava fazendo faculdade, estava com dificuldade assim, financeira para pagar a faculdade. E minha irmã foi, não, vamos para a igreja, vamos fazer uma campanha, porque a Universal tem muito essa pegada, né? Eu determino, né? Cara, então assim, teve muito a ver comigo, porque eu já tinha esse espírito guerreiro. Chega naquela igreja, não, vamos fazer um voto, vamos fazer campanha, periri. Eu entrei naquilo. Então assim, eu falo que eu tenho muita fé, e a parte dessa fé que eu adquiri, eu aprendi com eles, porque eles são muito determinados. Sim. Né? Então eu trouxe isso. Aí eu vim embora pra cá, a gente vem pra uma igreja bem diferente, assim. O Over tinha outra pegada, assim. Então eu já tinha esse espírito. Não, vamos vencer, nós vamos vencer. E voltar pra trás, era passar muita vergonha. Não era aceitável, né, pra você. E outra coisa, como que eu ia... Porque eu falei, eu vou. Eu sempre fui muito assim, eu vou casar com ele e acabou. Por causa de cor, não entendi aqui. Não tinha sentido, não fazia sentido pra mim. Eu gosto dele, a gente tá na igreja junto e a gente vai construir uma vida. Então, por causa de cor, eu não entendi. Então, eu enfrentei tudo e todos. Sim. E vim embora. E aí, quer dizer, quando você casa não dá certo, como que você volta pra trás? Falei, vai ter que dar certo. Aí o Over falou, queria devolver. Vai devolver? Vai nada. Vai, sim. Vamos ver. Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou um carro? Cara, nossa, uma semana a gente teve uma briga feia lá que a gente casou, porque o negócio aperta. E, lógico, a mulher, você não vai fazer nada, né? Você joga isso pra ele. Você não vai fazer nada, o que você vai fazer?
E ele, coitado, de mãos atadas também. Então, só chora. Ele queria botar pra trás. Eu me lasquei. O que eu fiz com essa mulher? Né? Mas, assim, foi um tempo difícil, desafiador. Mas, nesse sentido, sempre eu que puxava. Vamos orar, Over. Vamos dobrar o joelho, Over. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer um jejum. Né? E o Over é uma bênção, porque o Over sempre vinha junto comigo, né? Então, vamos. Então, o Over sempre veio junto comigo. Creio que deixou propósito em tudo isso, né? Entendi. Hoje a gente olha pra trás e fala, meu Deus. O que vocês passaram, né? O que nós passamos. Mas hoje é tipo assim, às vezes quando precisa o Over te puxa, você puxa ele, vai ser essa troca. Sim, sem dúvida. Troca saudável, né? Sem dúvida. Legal. Hoje, assim, hoje, o Over sempre teve essa raiz, né? Então eu vejo muito mais o Over, muito mais envolvido, até pela posição dele, né? O envolvimento dele na igreja e tal. Então, o Over, lógico, o Over é o nosso pastor, né? Até costumo dizer. Respeito muito o pastor Jefferson, é o nosso pastor, mesmo pastor da minha casa, é meu marido. Eu falo sempre isso para as meninas. O nosso pastor é o Over. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente conversa com o Over, né? O que você acha? Né? Então, as meninas têm a mesma pegada. Então, o nosso pastor é o Over. E o Over, ele leva muito a sério, né? Ele tem amor demais pela obra, né? Pelo reino. E a gente... Vocês estão juntos? 24 anos. Casados, né? Uns 2 anos ali, uns 26. Legal. Mas, assim, e foi muito legal, assim, de ver como o Over cresceu, né? Legal. Eu lembro que o Over, assim, era no início, né? Mais assustado, mas o Over sempre foi fechado, né? Mais na dele, mais quieto. E como ele cresceu, assim, no reino, né? A autoridade, né? Essa questão de reivindicar diante de Deus e Deus ser presente ali. Eu vejo isso como autoridade. Eu já não vejo mais então o pastor Over como uma pessoa fechada, né? Tá sempre conversando com alguém, sempre falando alguma coisa, sempre postando alguma coisa no Facebook, Instagram. Né? Não tá mais... É mais o semblante, né? Semblante. Depois que você conhece, não é mesmo. Eu falei pro pastor Over na conversa com ele que antes a gente via ele, via ele como um cara, aquele cara grandão assim, meio fechadão, barba. Eu falei, nossa, esse cara deve ser bravo que só. Aí conheci o pastor Over, a gente foi jogar basquete semana passada junto, ele apareceu lá e jogou com a gente. Nossa, mano, o pastor é muito da hora, bati um papo. Legal. Mas legal, pastora, essa história, porque a gente acredita, eu não sei, né, mas talvez alguém esteja assistindo o podcast, ouvindo, e passe ou passou por batalhas financeiras com o marido e às vezes tá passando, às vezes precisa escutar uma coisa dessa, né, de você puxar, de você tomar atitude, e isso é muito saudável, importante nesse quesito. E, pastora, eu te perguntar, você é profeta, certo? O quê? Não, eu tô lembrando de uma coisa assim, não sei se eu devo falar aqui. Não, pode falar. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Sabe quem que fez o pedido do casal? Eu pedi o Over em casamento. Verdade. Sabia disso? Eu acho que o pastor falou, mas eu não lembrei. Você pediu? Eu pedi. Cara, ele não tomava decisão. Não, caramba. Mulher de atitude. Você ajoelhou na frente das pessoas e pediu em casamento. Não, acho que ajoelhar... Não, menos. Ajoelhar. A gente tava numa... Tipo um Habib's que tinha em São Bernardo, né? Que São Bernardo tem muito barzinho, assim. Então a gente saía da igreja, a gente ia comer, né? Passeio de crente, né? Saía da igreja, a gente saiu pra comer. E o Over sempre na dele, quieto. Se ele é quieto agora, imagina 20 anos antes, né? Quieto, na dele, introspectivo. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu pedi ele em casamento. Ele aceitou. Que legal, cara. Eu já falei, Tainá, por que você não me pede em casamento? Tainá, se o negócio... Mulheres, se o negócio não anda, tome atitude. Vai você. Eu tô tomando atitude, tu, na hora, me pede em casamento. Dá uns toques. Espera-te, Só que tem mulher. que ter certeza que ele é o homem certo. Exatamente. Espera-te que logo você vai ver a benção. Ó, promessa. A promessa. Ao vivo. Tá anotado. Então, pastora, você é profeta também, né? Certo? Porque eu sempre ouvi falar, a pastora Beth é profeta, tá. Aí você é só pra quem crê, eu profetizo. Você vê que interessante isso, né? Isso foi uma coisa tão espontânea que foi acontecendo na minha vida, assim, porque assim, eu nunca tive uma revelação, né? Que Deus ia me usar, assim, como uma profeta. Mas, eu não sei, teve uma ocasião na minha vida, assim, e que eu comecei, assim, a ter umas visões, eu não entendia muito. Eu começava
a fechar os olhos assim, ver umas coisas e não estava entendendo. Mas assim, eu nunca tive uma palavra direcionada, né? De unção, de profecia, você vai ser uma profeta, sabe essas coisas? Mas coisas começam a acontecer naturalmente. Sim. E aí eu comecei a ter umas visões e não entendia muito. Eu contava para as pessoas ficavam me olhando assim, né? Porque eram visões assim meio parecidas. Sabe quando você tem uma visão de um campo? Eu lembro que eu tinha muita visão assim com um campo, com um mato, com estrada, com... Nossa, não estava entendendo. Passado um tempo, veio até... Era para vir um tempo atrás o pastor Fabião. Até ele não veio agora no nosso aniversário da igreja. Vocês não lembram dele, né, o Fabião? Ele é um profetão, cara. Um dia que se tiver oportunidade. E ele, assim, eu conheci ele como um profeta. Ele é um profeta, assim, reconhecido mesmo, viajei para vários países, então ele tem, de fato, é o ministério dele, né? E ele veio, ele estava em São Paulo na época, e ele veio em Indaiatuba fazer, tipo, uma ministração, um seminário. Então ele andava com, tipo, uns 7, 8 discípulos. Sei. E os caras também tinham esse ministério da profecia, né? Porque você anda com profeta, você profetiza, né? E aí eu lembro que teve, até não, né? Acho que foi na igreja, se não me engano, foi na igreja do pastor Jorge, teve um dia lá, tal de... que teve uma ministração específica sobre isso, e eu fui com o over. E aí naquele dia ele pegou, ele falou assim, agora, chegou um momento assim prático do seminário, ele falou assim, agora vocês vão fazer, vamos dar as mãos aí em 7, 8, e nós vamos orar. Só falou isso. Vamos orar. Cara, muito louco. Né? Ele falou assim, aí todo mundo orando, vai orando um pelo outro, vai orando. Aí ele falou assim, agora, né, parou. Que vocês falem, se você teve alguma visão durante a oração, você vai falar. E se você for de Deus o que você vai falar, o outro também viu. Nossa, assim, louco, né? E eu lembro, não sei o que foi, mas eu tive uma visão. Aí era a hora da verdade, né? E eu tinha tido uma visão. Aí o irmão falou assim, nossa, eu tive a mesma visão. Ali começou tudo. E aí eu tive a convicção, e eu falei assim, você é um profeta. Né? Eu já estava tendo aquelas experiências, né? E a partir daí Deus começa a me usar, assim. E é uma coisa tão interessante que... Como assim? Eu sou uma profeta? Não sei, mas como Deus começa a te usar e te dar visões, palavras, né? Você libera uma palavra e aí você vê aquilo acontecendo, ou você entrega uma palavra para uma pessoa, passa um tempo, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que te contar. Aquela palavra que você falou para mim, ela se realizou na minha vida, começa a chorar na sua frente, assim. Aquilo foi me dando uma convicção. Eu falei, caramba, é de Deus mesmo. Não, porque... Como você tem certeza? Se Deus nunca veio, nunca falou nada para você, você simplesmente começa a falar. E tem coisas que acontecem, por exemplo, que eu tenho que contar pra pessoa. Eu tenho uma visão, eu tenho um sonho. E eu falo, não vou falar nada, porque isso aí... Até hoje ainda tem esse sentimento, né? Eu não vou falar nada, porque eu sonho muito. Eu sou uma sonhadora de dia e de noite. É o meu perfil, né? Eu sonho muito. Eu sonho mesmo à noite, eu lembro dos meus sonhos, né? Eu até ontem passei um áudio pra Adriana, que eu tive um sonho com a Adri, e falei, Adri, não ia te contar, mas faz 2 dias o Espírito Santo tá me incomodando, eu vou ter que falar o meu sonho, né? Que eu me sinto assim, uma piegas, assim, não, eu tive um sonho, assim, parecendo... Amiga, eu tive um sonho, não sei se faz sentido pra você. Não sei se faz sentido, mas caramba, e Deus ficava me lembrando daquilo, caramba, vou ter que falar pra ela, quer saber? Eu vou lá e vou falar e já libero a bênção pra ela, e já entreguei, enfim, mas é muito legal isso. Então você acredita que seja um chamado seu? Eu creio que foi algo que Deus me deu, assim, sabe? Legal. Sem pretensão nenhuma. Porque não tem coisas que você pede, né? Assim, na vida. Você deseja, e nunca acontece. Isso eu não pedi. Foi muito espontâneo. Então eu creio que Deus me deu, te assim. Escolheu e te deu o presente, né? Eu lembro que eu tava... Comigo foi tipo assim... até hoje eu sou meio assim com um chamado assim, meu, sabe? Não sei, tipo... Mas uma coisa que eu passei e que eu achei muito interessante. Eu lembro que eu recebi 4 palavras. E não foi em períodos pequenos de tempo, sabe? Foi tipo, uma vez, meu irmão chegou e falou assim, cara, eu tenho pra te falar que eu sinto de falar que você vai ser muito usado na palavra, na Bíblia mesmo, sabe? E eu falei, amém, tal, recebo. Só que pra mim não fez muito sentido, assim, porque eu não era muito de ler a Bíblia e eu não sabia muito das histórias da Bíblia, e, enfim. E aí passou um tempo, uma segunda palavra, eu sinto de falar pra você que você vai ser usado na palavra. E assim foi indo. E conforme foi, eu ia evoluindo um pouquinho na Bíblia sem eu perceber.
e até que eu recebi pela 4ª vez a palavra de que eu iria ser usado na palavra, e nisso eu já estava começando a ser incomodado algumas vezes e falar algumas palavras, e quando eu falava, algumas pessoas vinham para mim e falavam, ó, Tu, fez sentido o que você falou, foi para mim o que você falou, eu não me manifestei, mas eu tô manifestando agora, foi para mim, foi muito bom e tal. E eu falo, caraca. Que delícia. E hoje eu vejo que eu tenho esse negócio com a palavra mesmo. Eu gosto de ler a Bíblia. Hoje, né, eu sou muito apaixonado, assim, por ler a Bíblia. Eu gosto, eu pego umas coisas assim, às vezes eu leio, sabe aquela história que você escuta? E que todo mundo vai para esse canto da história e você faz questão de ir no outro, onde não é muito explorado. Entendi. Eu gosto de ir nesse lado da história. Isso é muito legal. Por exemplo, um monte de gente fala de Davi e Golias. Todo mundo fala de Davi. Não, porque você vai derrotar o gigante e tal. Uma vez eu peguei e fui pra Golias. Falei, vamos se colocar no lugar de Golias. Que legal. Por que outra Golias? perspectiva. Uma outra perspectiva. Eu gosto de fazer isso nas histórias da Bíblia. E um olhar que ninguém vê. É a mesma coisa de Marta e Maria, né? Marta e Maria. Todo mundo só fala da Maria. Gente, será que vocês não tentam entender que a Marta, coitada, ficava limpando aquela casa lá, se lascando. E os outros nem aí. Ninguém fala da Marta. Exatamente. Eu preciso pregar um dia sobre Marta. Mas é muito legal isso mesmo, essa questão de palavra. Porque a palavra, cara, o que a gente vai falar? É o melhor que tem. É o melhor. É a melhor parte, porque a palavra, ela não só tem a questão da cura, né? Mas a palavra, assim, ela traz restauração, né? Ela traz convicção, ela te dá força, você tem mais fé. Você começa a ler a palavra, se você já tem uma intimidade com Deus, claro, se você não tem, você começar a ler e ler querendo entender, é muito legal. Mas quando você tem uma intimidade que você já conhece, começa a ler a palavra, vai trazendo revelações para você, que você fala, que isso, que Deus é esse, né? Eu acho muito interessante. Então, várias histórias mesmo. Várias histórias, como o pastor, o Eli, né? Eli foi pastor de Samuel, que Samuel foi... tipo, ele foi meio que o pastor de Samuel ali. Entendi. E uma pregação do Rodolfo Abrantes. Dele. Mentor, exato. Mentor. E o Rodolfo Abrantes falou, ele fez uma pregação sobre o lado bom de Eli, que na Bíblia também Eli é bem esculachado, né? É verdade. Mas ele conseguiu falar o lado bom de Eli, eu achei muito interessante. Eu gosto de fazer essas coisas. Porque a gente tem, entrando, né, nessa parte até do aspecto psicológico, nós, humanos, nós temos o hábito muito de julgar. A gente só quer ver o lado que nos parece bom. Né? A gente nunca olha o outro lado, o outro lado da história, né? A gente sempre acha, eu escolho um lado e então esse lado tá certo. E o outro eu já excluo, né? Eu já tenho preconceito, eu sempre vou olhar de forma diferente, né? A gente não tem aquele olhar, a gente não aprendeu a ser assim, a olhar os dois lados, a pôr na balança, quem que tá certo, quem que tá errado, né? Então é uma tendência humana que a gente tem, do julgamento. E a Bíblia ensina justamente sobre o julgamento, né? Não julgar, né? Não julgar, porque quando você olha para Deus, você fala, cara, que Deus é esse? Que ele não julga, né? Ele não faz acepção. Ele não desfaz do que está errado. Você não vê ele mostrando, você é um pecador. Não, você está certo. Não. Ele pega você com todos os defeitos, ele aposta em você mesmo na pior época da sua vida, do seu comportamento. Ele olha para você, né? Ele continua com você até você ter um desenvolvimento, porque ele sabe que tem potencial. Sim. Né? Acho que esse é o grande lance, né? É você olhar para uma pessoa independente do valor dela, do que você sabe dela, mas ver potencial. Você olhar além, né? Você olhar além. Porque quando você acredita, você dá um up. A pessoa também acredita. Quando alguém acredita em você, você começa a questão até da autoestima, da autoaceitação, né? Quando você acredita na pessoa, a pessoa também começa a falar, nossa, será? Acho que eu tenho valor mesmo. E se você dá uma nota boa para aquela pessoa, fala, eu acredito em você, continua, você pode. A pessoa também começa a acreditar e ela começa a se desenvolver. Eu creio que esse é o nosso papel nessa terra, sabia? De ver o potencial das pessoas, de ver o valor das pessoas. Muito bom. Nossa, tanto de gente hoje em dia que tem problema com autoaceitação, insegurança. É muito... Né? A questão da depressão tem crescido drasticamente hoje em dia, até por causa disso. É verdade. Hoje a gente vê assim, hoje eu estava lendo alguma coisa, hoje nós somos o segundo país, né, com mais depressivos. Então, assim, cresce assustadoramente o número de depressivos, né, no nosso país, assim, é uma coisa, e no mundo é um negócio assim que ficou crônico, né. Ainda mais agora, né.
Ainda mais agora, exatamente. Agora é uma época pior. Só que agora os psicólogos, porque assim, psicólogo nunca teve muita moral, né? Essa é a verdade. Sempre uma profissão bonita. Nossa, você é psicóloga, né? Sempre assim, você é psicóloga. Não vai me avaliar, né? Tem aquela piadinha, né? Você tá me avaliando, né? Mas assim, hoje, de fato, o psicólogo ele é visto com valor, assim, porque é uma profissão, é uma função que encaixa no nosso dia a dia, né? Nisso que a gente vive, toda essa doideira aí que a gente vive, né? Do emocional. Legal. Você quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar, essa questão de depressão que a gente tem visto crescer muito no país, às vezes a gente olha assim, esse crescimento em massa, a gente começa a pensar, será que isso é realmente emocional? Ou será que tem algum lado espiritual nessa história? O Brasil tem alguma carga, sabe? Como que você enxerga isso aqui no nosso país, que tem crescido pra caramba? Você acha que isso é uma carga espiritual agora dos últimos dias? Eu não sei, eu não levo muito esse lado pro espiritual, assim, né? Eu acho que tem. Acho que tem tudo tem um peso. Mas eu acho que a própria modernização, sabe? Os tempos que a gente vive, a pressão, a cobrança. A gente vive numa sociedade que tudo é muita cobrança, é muita comparação. Isso é verdade. Né? Então, assim, eu tenho que ser bem-sucedida, né? Eu tenho que ser bonita, eu tenho que dar certo, né? Eu tenho que ter talento, né? Então, assim, e a comparação o tempo inteiro, você vê? As próprias redes sociais hoje levam a gente a ter um comportamento assim, a gente se compara o tempo inteiro, porque a gente só vê gente bonita, a gente só vê gente perfeita, a gente só vê gente rica e gente feliz. Não é? Na rede social. Na rede social é tudo que você vê, né? É tudo que você vê. Então, assim, eu acho que assim, é uma tendência global que a gente vê, a própria modernização trazendo essa pressão. Acho que é uma pressão muito forte, né? Nos tempos modernos que a gente sofre e que vai levando isso. Porque a depressão, ela é antiga, ela já existia até na Bíblia, Exato. Né? Vocês sabem disso. Mas, assim, como que aumentou tanto isso? Né? Porque a pressão muito grande, né? Hoje, se você pegar, por exemplo, China... eu tenho alguns clientes chineses, né? Então, assim, sobre algumas histórias deles, assim. Então, é muito corrido. Eles trabalham, assim, muitas horas de trabalho. Você tem que dar muita produtividade, sabe? Os caras cobram demais, é uma pressão. Então, acho que, assim, porque os caras querem ser bom. Os caras eles querem estar no topo. Então, assim, toda uma cultura que você é tratado, treinado para trabalhar dessa forma. Eu estou citando China, né, mas tem outras situações também. Então eu vejo assim que toda essa gama de cobrança que a gente tem no dia a dia, né? Você tem que ser bom, não é assim? Exato. Eu tenho que ser bom no que eu faço. Eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter uma casa boa, meus filhos têm que ser bons, meus filhos têm que estudar numa escola boa. A pressão é muito grande, né? Eu acho que a pressão sobre você é maior ainda, né? Porque imagina você... alguém colocando uma pressão em você e você sabendo que você tem que fazer isso realmente e tem alguém te pressionando, então é o dobro em cima de você. E saber que alguém tá ali ou tá torcendo contra mesmo. Exatamente. Vai cair, não vai conseguir, vai conseguir, você vai cair. Então, eu vejo assim, muita gente cai, né, porque hoje a depressão, ela infelizmente... Tem a questão espiritual? Tem vários fatores que a gente depois uma outra hora a gente pode entrar mais nesse assunto, né? Tem vários fatores que envolvem a depressão, mas eu vejo também como alguma coisa que a pessoa também desiste de lutar, né? É uma doença? É uma doença. Pode acometer muitos, mas principalmente as mulheres, né? Porque ela acomete muito mais as mulheres. Mas eu acho que por conta também de como você enxerga o mundo. Então a gente tem culpa? Tem culpa também. Porque de como eu reajo. Como eu vou reagir diante da dificuldade? Né? Claro que eu acredito também na carga genética, na história que você teve. Que nem eu tive uma história assim muito de tipo... Eu fui praticamente assim ensinada a lutar. Eu não tive um pai presente, né? Eu tive que trabalhar desde sempre. Sim. Comecei a trabalhar com 13 anos. Então eu sempre trabalhei para mim fazer minha faculdade. Eu tive que... Né, eu lembro que eu fiquei desempregada, eu fui ser sacoleira mesmo. Sabe quando você vende roupa? Que era sacoleira, que hoje o pessoal é lojinha virtual, né? Antigamente era sacoleira. Então, assim, eu aprendi muito isso. E lembro que meus irmãos falavam assim, Beth, ninguém fez faculdade, ninguém na minha casa, ninguém fez faculdade, né? Ele falou assim, ninguém fez faculdade, você não vai conseguir. Eu lembro que teve uma vez, no terceiro ano, eu tava com umas 7 parcelas da faculdade atrasada. E eu passava um medo, porque era semestral. Sim. Então, quando virava o semestre, se você não pagou, não vinha a prova pra você.
Então eu ficava assim, orando, pedindo a Deus para não passar aquela vergonha na frente da classe. Minha classe tinha acho, 50 alunos e eles chamavam você lá na frente para pegar a prova. Eles não davam a prova para você, então se você não pagasse, você não recebia a prova. Ah, entendi. Cara, então você imagina o estresse. Eu tinha 18, 19 anos, sei lá. Então eu tive que aprender muito cedo a lutar e não ficar chorando. Sim. Então acho que assim, graças a Deus que eu consegui, né, tudo isso. Mas eu acho que tem gente que não tem essa força. Então tem muito a ver da pessoa também, de como você reage. E o que você decide da sua vida, né? Eu acho que isso até é bom deixar. Então, de que forma a gente se enxerga e que força que você tem. Então, às vezes eu não tenho força suficiente para isso, né? Eu tenho culpa? Tenho. Talvez não tenho, mas... Ou também não busquei ajuda, mas eu posso buscar ajuda, né? Porque a depressão, às vezes, a pessoa cai e também não pede ajuda, né? Não tem apoio, às vezes tem vergonha, né? Não entra na caverna dela, né? Entra na caverna. Tem gente que não aceita, porque olha, você precisa ir no médico, porque a depressão, ela tem tratamento. Então você pode tomar remédio, tem a terapia, você pode buscar ajuda de uma igreja, né? Então assim, mas tem gente que também ela se fecha e não aceita ajuda. Isso é o pior, né? Então é muito complicado essa questão. Pastora, você falou da aceitação e tal, e da geração de hoje. Você acha que, tipo assim, os pais contribuem para que isso aumente? Porque, não necessariamente os pais, né, mas... Você tá falando da criação. Tipo assim... Da depressão. Porque, por exemplo, você falou um ponto interessante que foi que você aprendeu a lutar pelas suas coisas e tal, não teve um pai muito presente, então você foi atrás do que você queria. E então, como você falou, não tinha muito tempo assim de ficar chorando. Hoje, eu vejo que a galera tá tendo muito tempo pra chorar, entendeu? E não tá correndo muito atrás das coisas. Então, por exemplo, hoje, se uma criança bate o pé, se um adolescente bate o pé porque quer um iPhone mais caro da geração hoje, os pais simplesmente vão lá e compram só pra ele ficar quieto, sabe? Uma coisa assim. Eu não sei se isso... Eu tô sendo bem ignorante aqui. Mas será que isso contribui para uma geração que sofre com aceitação, que quer ser notado e não entra em depressão? Será que é por causa dessas coisas? Isso contribui? Eu acredito que contribui muito, né? Você começa a olhar. Esses dias eu vi uma pregação do pastor Luciano, né? Luciano Subirá. Eu gosto muito dele. E ele falava, não sei se você gosta dele também, Eu amo ele. Eu gosto pra caramba. E não sei se você já viu uma pregação que ele fala do filho dele, que o filho dele tinha saído pra fora pra estudar e tal. Que ele falou que ele deixou passando necessidade. Falou cara, porque ela contou essa história pra mim. Eu me identifiquei muito assim, né? Nossa, eu tenho essa pegada aí, né? Então assim, por quê? Pra mim nunca nada foi fácil, né? E eu não morri, né? O fato de eu não ter tido as coisas fáceis, de eu ter lutado, de eu ter feito tudo isso, eu não morri, pelo contrário, me fortaleceu, né? Eu fiquei mais forte. E eu procuro passar isso pras meninas, né? Se você conversar, você viu a pegada da Andresa, tem muito essa pegada aí. Sim. Porque a Andresa, assim, eu vejo que ela olha muito assim pra mim, né? E a Rebequinha também, a gente vai ela, apesar dela ter um outro perfil, né? Que ela as duas são muito diferentes nos temperamentos. Mas, assim, a gente procura passar muito isso. Gente, tem tudo a ver. Acho que não tem nada de ignorância do que você está falando. Nós temos que ser pais bons, presentes, né? Nós temos que apoiar, mas a gente não pode passar a mão na cabeça. Porque a vida nem sempre vai ter mãe e pai junto. Sim. Né? A vida nem sempre vai ter ali o provedor do seu lado. A hora que você precisar sair para fora, a hora que você precisa estudar, a hora que você não está com a mãe e com o pai junto. Como que você faz? Né? Então acho que a gente contribui muito sim para a educação dos filhos, de que forma você educa, de que forma você mostra a real, né? A gente procura sempre falar muito isso, a gente conta muito a nossa história. Às vezes até eu vejo elas falando, tipo, eu vejo até elas vai contar de novo, né? Que elas já sabem de cor e salteado. Mas como a gente vai ser omisso diante de tudo que a gente já passou e do que pode acontecer? Então a gente fala, gente, é assim que funciona, não é fácil, vocês têm que lutar pelas coisas de vocês. Então, e quando eu, pai, mãe, eu passo a mão na cabeça, eu tô falando que meu filho é um fraco, tô falando que eu vou sempre ter ele embaixo das minhas asas e ele vai ser minha sombra, e não é. Você fala isso subliminarmente, né? Certamente. Você não fala com as palavras, mas você tá subentendendo isso. Claro, eu acho que é assim, mas hoje até subliminar e diretamente. Direto, né? Diretamente, pode tem ser. pai que chega no filho e...
Não, é um negócio assim, é bem isso, é a geração Nutella mesmo que Nutella. a gente vê, né? Porque é um povo, né? Uma meninada que tem tudo muito fácil, né? Você vê que eles não têm atividade, não tem atividade, é o celular o tempo inteiro, eles estão sempre ocupados, né? Fazendo stories. Fala com o adolescente, pede pra ele fazer alguma coisa, eu tô ocupado, agora eu não posso, eu tô ocupado. E nem tá, às vezes, né? Não tá, o ocupado dele é as coisas dele, entendeu? E a gente aceita, né? Então a gente vem de uma geração totalmente diferente, que a gente tinha que ir pra luta, a gente tinha que fazer as coisas, tinha que trabalhar para poder pagar seus estudos, mudou muito isso, e a gente tá formando, sim, meninos e meninas fracos, certamente. E aí a gente fica pensando como que isso vai perdurar pra geração, tipo, de casar, porque hoje eu vejo já uma baita diferença, né? Tipo, antes, que nem meu pai ele falou uma vez pra mim que com 20 anos ele já tinha a casinha, o carro dele feito, e hoje eu tenho 23 e eu tô agora, entendeu? Então você vê como mudou as coisas. E tem uma questão também, né? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado. Hoje a gente pode dar uma condição, né, para elas muito diferente do que nós tivemos. Isso também tem a ver. Eu acho que as coisas eram muito mais difíceis antes, né? Então você tinha que ir mesmo e ralar e colher mesmo os frutos. E hoje está tudo muito mais fácil, né? Tudo mais acessível. Você não precisa sofrer tanto para você ter tudo. Porque teu pai já tem uma condição boa. Então, é natural que teu pai vai te ajudar. Entende? Mas aí entra a responsabilidade do pai e da mãe. Mesmo que você possa, você tem que dificultar um pouco. Não pode facilitar tanto. Né? Porque você é responsável. Porque depois quem vai sofrer teu filho e você sofre também vendo ele, né? Com certeza. Exatamente. Perguntar alguma coisa, mãe? Eu tenho uma dúvida. De mulher para mulher. A gente vê hoje em dia, né, o crescimento do movimento feminista e tal. Não vou entrar muito nesse mérito, mas é só... Porque, assim, desde pequena, a minha mãe, ela largou o trabalho pra cuidar da gente. Então, desde pequena, eu tive essa... Eu fui criada assim, eu vi assim. Só que hoje em dia é muito difícil o provedor ser um marido só e ele conseguir sustentar a casa. Hoje em dia, as mulheres estão tomando conta do mercado de trabalho. E eu queria saber como que você conseguiu conciliar a educação das filhas, porque eu vejo a Andresa de uma educação, assim, incrível. Incrível. A Rebequinha, então, nem se fala. E você sempre trabalhou fora, né? Como você conseguiu conciliar essa educação com as filhas e trabalhar fora? Se a gente parar pra pensar, você fala assim, nossa, Deus foi bom pra mim, né? De fato. Porque eu sempre trabalhei. E na ocasião, a Andresa às vezes até me culpa um pouco. Ela fala que eu não fiquei com ela, eu fiquei muito pouco mesmo com a Andresa. Então, quem educou a Andresa, assim, mais foi minha sogra. Porque minha sogra ficava mais com a Andresa. Então, minha sogra cuidava da Andresa, né? Desde sempre. E minha sogra é uma bênção, né? Meus sogros são uma bênção. E ajudou muito. Mas a gente teve pouco tempo. Mas o pouco tempo foi intenso. Então, é aquele pouco tempo com qualidade, né? Que a gente costuma dizer. Então, quando você tá junto, você tem que mostrar o amor. Você tem que colocar os limites que a gente está falando, tem que mostrar, a vida não é fácil, é assim, assim, assado, né? E eu vejo que tem pais, por exemplo, que trabalham e por trabalhar e ser ausente, ele acaba estragando o filho porque ele compensa dando presente. Dando dinheiro, comprando tudo que quer, né? Então, assim, em casa nunca foi muito assim, não, a gente sempre foi muito realista, a gente chamava sempre pra realidade, né? Ó, a gente trabalha, eu lembro que até as meninas eram pequenas e, mãe, não vai trabalhar, porque você escuta muito isso, não vai não, mãe, fica. Né? Então a gente sempre mostrou, olha, tem que ir para poder ajudar, para você ter uma boa educação, para poder pagar a sua escola, né? As duas, a gente sempre pagou escola para as duas, então sempre foi presente, a gente ajudou, então a gente mostrava isso. E o Ober também, né? O Ober é um super pai, sempre apoiou, sempre esteve junto. Então, assim, sozinha você não faz nada, né? Então a figura dele certamente ajudou muito. Mas acho que exemplo, viu, Thay? Acho que é o exemplo. Você acha que você faria diferente alguma coisa, pastora? Você fala na educação? Tipo assim, vamos supor, você trabalhou, você e o pastor ralaram e tal, mas tipo assim, alguma coisa ali que você acha que se você pudesse voltar atrás e fazer alguma coisinha um pouco diferente, você faria? Teria alguma coisa? Olha, eu acredito que na Rebeca, eu tive mais oportunidade, você tá falando de educação de filhos, né? Isso. Eu voltaria, eu vejo a Andresa vai puxar minha orelha. Normal. Mas eu vejo a Andresa falando, mãe, ela casou, né? E a Andresa não é dada ao lar, né? As tarefas do lar. E eu também não, pra ser honesta. Porque eu nunca tive muito esse tempo de cuidar de casa.
Então eu sempre tinha uma pessoa para me ajudar, porque eu saía cedo, chegava tarde. Então, assim, às vezes trabalhava aos sábados. Então eu nunca tive essa disponibilidade. E então sempre tive uma pessoa que me ajudava. E a Andresa, assim, como ela ficou muito mais com a minha sogra, eu não exigi tanto de aprender as coisas de casa. Sabe, ter envolvimento com as coisas de casa mesmo, que a menina precisa ter. Acho que a menina e o menino no geral, mas normalmente... E aí a Andresa até casou, falou, mãe, a culpa é sua, porque você não me ensinou a fazer o serviço de casa, a cozinhar. Eu falei, putz, ela tem razão, né? Mas, então acho que eu voltaria atrás nesse ponto. E a Rebeca, a gente já fez diferente, né? Hoje a Rebeca, assim, ela que me ajuda em casa. A Rebeca tem mesada, eu fiz questão, porque a Andresa casou, foi casada, a Andresa veio falar isso pra mim. Olha só. Aí eu falei, deixa que agora a próxima eu vou resolver isso aí. Aí a Rebequinha fez 15 anos, já passou da hora, e eu tinha, né, minha sogra sempre me ajudou. E aí quando a Rebequinha fez 15 anos, eu fiz uma negociação com ela. Falei, filha, eu quero que você comece a me ajudar em casa. E aí minha sogra estava cansada também, né? Eu falei assim, eu quero que você me ajude em casa, você vai ter uma mesada, e você vai me ajudar, eu te ajudo no final de semana. Então a gente dividiu as tarefas. E em casa é assim, viu, gente? Eu faço umas coisas, ou eu faço outras, e a Rebequinha cuida da casa na semana. E tem mesada dela. Imprimiram um contrato certinho, né? Faltou só a assinatura, mas toda hora é cobradinho ali. Falou, olha, você tem uma responsabilidade, senão você não vai receber. Então a Rebequinha... Então, e por quê? É isso. Porque eu percebia muito essa questão. A Rebequinha crescendo e não se envolvia com nada, estava sempre ocupada com o quê? Né? Nunca tinha tempo pra nada. E eu falei, caramba, eu tô fazendo a mesma coisa com a Rebeca que eu fiz com a Andresa, né? E aí eu falei, não, filha, vamos mudar. Eu quero que você aprenda. Porque a Rebeca fala muito de estudar fora, né? A Rebeca tem uns sonhos de estudar, sair do país e tal. Legal. Eu falo isso pra ela, eu falo, filha, você tem que aprender a se virar. Nem sempre a gente vai estar perto, né? Nem sempre você tem mãe e pai junto. E é muito legal isso, porque a Rebeca, você vê que a Rebeca, o tempo tá passando... E a Rebeca, assim, ela já tem esse olhar diferente. Ela já tá sendo mais independente, né? O fato de você dar responsabilidade é muito legal isso. É bom. Quando você solta a responsabilidade, fala assim, isso aqui eu não vou conseguir. Mas sim, filha, você vai conseguir sim, você pode, né? Então a gente vai incentivando isso nela. Às vezes ela pergunta, mãe, você acha que tal coisa? Claro que eu acho. Porque a Rebeca é muito inteligente, né? Eu falo, claro que eu acho, filha. Mas claro. É assim, então você vai criando na criança, que ela não é mais criança, agora é uma adolescente, mas você vai criando isso, essa autoconfiança, né? Essa autoaceitação. Claro que eu acredito, você pode sim, você consegue, filha, olha pra você, não sei o quê, né? Porque a adolescência é muito complicada, é uma fase complicada, né? Que você tem dificuldade de se autoaceitar, você se compara muito, você nunca tá no padrão bom. E eu tô procurando fazer dessa forma. Acho que tá dando certo. Tá dando certo, tá dando certo. Tá legal. Pastora, nossa, eu tô fazendo tanta pergunta pra pastora Beth. A gente tá fazendo muita pergunta, de pergunta. Vai ficar muito longo isso aqui? Não, aqui podcast não tem horário pra acabar, não. Já foi 1 hora. Mas uma última pergunta, a gente já faz um bate e volta aí, e aí você tá dispensado. Eu tô tá perto livre. de vocês. A Thay falou um pouquinho sobre a parte do feminismo, assim, né? E a gente, eu olhando assim, você e tal, a gente sempre viu que você foi uma mulher muito empoderada, assim, sabe? Uma mulher de imponência, dependente, a Elizabeth Salmazo Santos e fogos de artifício. Ai, que bom. Aí, eu vi essa pergunta na minha cabeça agora. Quando... Uma revelação. Uma revelação. Na Bíblia, a gente sempre tipo assim, a gente aprende que o homem... Claro que hoje os tempos são outros e tal, mas a base é que o homem seja o provedor e a mulher esteja ali auxiliando tal, na parte da casa. Não significa que o homem não tenha que ajudar. Mas enfim, basicamente, no grosso é isso. Aí eu te faço uma pergunta. Para as mulheres, vamos supor que tem algumas mulheres assistindo a gente. Tem várias mulheres assistindo. Tem várias assistindo a gente. Vários homens assistindo a gente. Profetizo que tem várias pessoas assistindo a gente. Quando o homem ele não exerce o papel de prover e fica deitado no sofá e espera que alguma coisa caia do céu, você acha que a mulher tem sim que tomar a frente das coisas e puxar a responsabilidade para ela? Tipo assim, quando ela quer, sabe? Porque eu vejo muito um negócio assim, às vezes o marido não corresponde e a mulher tem que fazer tudo. Ela tem que puxar, porque senão não tem quem faça. Não, o lar não anda pra frente. Senão não anda. Não vai. E muitas vezes a gente até vê umas mulheres sendo criticadas por causa dessa atitude.
E você acha que tem que fazer isso mesmo? Você acha que não? Complicado, né? Porque em primeiro lugar, se o cara já é um parado, né? Você já casou mal pra caramba, né? Tá com dedo podre. Né? Que coisa, né? Você já casar já não é fácil, vocês sabem disso, né? Vocês estão se preparando aí, já vão sabendo. Não é fácil, porque casar é juntar duas histórias, né? Duas histórias extremamente diferentes, com costumes extremamente diferentes e fazer o negócio depois andar junto. Então, não é fácil. É um monte de situações que você tem que ir cedendo pra dar certo. Agora, se deu errado aí, cara, acho que a mulher tem que levantar a cabeça e ir pra cima mesmo. Pra cima. Só que tem uma questão, né? Você não pode ficar também sendo eternamente um muro de arrimo, né? Que fala que você vai ficar sempre levantando, sempre. Acho que você tem que tomar uma atitude, ter uma conversa, pedir ajuda. Porque imagina só, a mulher trabalhando, o cara em casa. Acho que tem até situações, por exemplo, que a mulher ganha muito bem, ela é muito bem sucedida e fala, ó, o cara não tem profissão, então ele cuida da casa e cuida dos filhos. Pode acontecer? Pode. Se dá certo, não sei. Porque acho que aí tem que ver a dinâmica do casal, né? Porque, tipo, a mulher é muito bem sucedida, ganha muito bem e o cara não arruma emprego. Então ele fica cuidando, inverte o papel, né? Fica cuidando. Eu acho que se for em consenso, tem um consenso do casal, dá certo, eles se respeitam, se admiram, porque quando o homem é fraco, essa é a realidade. Quando você tem um homem fraco, um homem que não toma atitude, a mulher passa a não admirar. Ela vai se afastando. Tendência à separação. Né? Mas se dá certo, a dinâmica dá certo, né? A gente não tem que ficar Amém, né? Não tem que ficar julgando e dando palpite. Agora, que é muito complicado, você imagina, você casa, eu né? imagino. E o cara não toma atitude, o cara não, né? Aí às vezes a mulher, ela, por conta disso, ela toma conta das finanças, tudo e tal, e compra comida e tal, nananana, e às vezes ela até é criticada, né? Porque, tipo, quem olha de fora, olha assim, olha lá, a mulher que ela tá mandando no cara. Só que às vezes ela tem que fazer isso porque é o que tem pra fazer, é o que resta, é a única opção que ela tem pra fazer. Senão o lar sucumbe totalmente. E é difícil, né? Por que você vai fazer numa situação dessa, né? Ou ela toma uma atitude e vai pra frente, né? Ou o negócio não anda. Agora, que tem julgador, sempre vai ter julgador, né? Isso é uma questão até que eu queria deixar. As pessoas sempre vão nos julgar, sempre vai ter gente te olhando, te julgando, achando o que é certo pra tua vida, né? E a gente tem que ter muito esse cuidado, né? De você entender quem é a sua casa ali, o teu núcleo, como que é, como que é a sua rotina, como que dá certo a sua dinâmica familiar. E criar uma dinâmica dentro de casa que dê certo. E se tá tudo bem entre o casal e os filhos, ir pra frente. Porque às vezes a gente deixa de andar, a gente deixa de prosperar, a gente deixa de conquistar as coisas, porque a gente fica olhando muito em volta. O que o outro tá dizendo, o que as pessoas vão achar, como que as pessoas vão me julgar. Entende? Entendi. Quando eu olho muito pro outro, quando eu me comparo muito, eu não ando, eu não evoluo, né? Agora, eu sempre falo isso, gente, tem que dar certo dentro de casa. A gente entrou num consenso, a gente entrou num acordo, e você tem a benção de Deus, vamos embora, vamos em frente, nós vamos vencer em nome de Jesus. Legal. Né? Então, acho que é uma questão de consenso, sabe? Consenso, bom senso. Então, cada um tem a sua dinâmica. Justo. Né? Se dá certo, eu já vi várias vezes falar assim, casal tem que ter conta conjunta. Não sei. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Porque o dinheiro tem que estar tudo numa conta só. Em casa não funciona assim. Cada um tem sua conta, cada um tem sua responsabilidade e dá certo. A gente se entende, ouve, aceita, eu aceito, dá tudo certo. Porque tem gente que julga muito, né? Você falou muito essa questão do julgamento. Tem gente que fica dando pitaco na vida do outro. Só que ele não paga a tua conta, ele não sabe os seus sentimentos, ele não sabe onde que aperta o calo. Exato. Né? E a gente deixa de viver porque eu fico dando atenção pra quem tá de fora, né? Justo. Legal, pastora. Mais alguma coisa? Você tá querendo fazer um bate-papo? Não. Você tem mais alguma pergunta pra fazer? Não, eu queria falar um pouquinho sobre a autoaceitação, entrar nesse No mérito tema? agora. Não, legal. Então é isso, a gente encerra agora aí essa super entrevista com a pastora Beth. A gente fala Falando bastante. Aí a gente já vai falar um pouquinho, a gente vai dar um intervalo, né? Vocês são bons de conversa, hein? E que isso? E eu pastora? falo bastante também. Não, útil e agradável. Deu um trio. Pastora, muito obrigado, viu? Toca aqui pelo papo, gostei bastante. Que legal. E a gente vai fazer um bate-volta agora com você. Algumas perguntas, tipo assim, pergunta, responde, acabou. Não E é precisa isso. explicar, Só responde. Pastora, Perguntas fáceis, perguntas padrões que a gente já fez pra galera. Aham.
Qual é o seu livro favorito da Bíblia? Olha, eu amo muito Isaías. Isaías foi... Pode falar um pouquinho? Pode. Vou bate e volta, né? À vontade. Isaías foi um livro que me marcou muito nessa época muito difícil que a gente passou. Deus falava muito comigo em Isaías. Interessante, né? Então aquele negócio, você tá desesperado e Deus fala comigo. Sempre Isaías, que aí era muito interessante. Deus falava muito comigo em Isaías. Mas hoje, assim, eu amo muito Romanos. Eu amo Romanos, assim, do jeito que ele trata, do jeito que Paulo fala ali. Eu gosto muito de Romanos. Legal. Uma pergunta, né? Qual o seu personagem favorito? Personagem favorito. Eu pensei nisso, né? Porque eu vi os seus podcasts. Né? Fiquei pensando. Mas olha, Pedro. Pedro. Cara, eu me vejo muito em Pedro. Assim, Eu também vejo em Pedro, sanguíneos? Sabia? Sanguíneos que somos, né? Briguentos, colérico, guerreiros. se estressa. E acho muito bonito. E a evolução dele, né? Nossa. Você olha ele nos evangelhos e depois você olha ele em Atos, quem que ele se transformou. Bonito. E é bonito de ver o que Deus faz. Então Deus pega um cara, né, totalmente chucrão, né, falante, é uma Beth todinha assim, falante, briguento, tarará, e, né, inconstante, sabe, fala o que pensa, tarará. E depois Deus vai tratando, né, eu me sinto um Pedro, assim, Deus vai tratando, eu me sinto muito assim nessa fase de mudança, do interior sendo curado, restaurado, olhando mais para Jesus, entendendo os valores que de fato são importantes. Legal. Pastora, um pouco linkado com a parte do personagem favorito, se você pudesse escolher alguém, sem ser Jesus, para passar um dia inteiro, 24 horas com você, quem você escolheria? Você escolheria Pedro ou você escolheria outra pessoa? Talvez Isaías, profeta? Os dois sanguíneos ia dar, né? Nossa, né? Ia dar uma conversa boa. Nossa, é verdade. Mas acho que Isaías, você falou de Isaías. Ser profeta, né? E muito ensinamento também você tira de Isaías, né? Muito, né? E foi muito especial também, né? Aprender muito com ele, né? Tem Legal. tanta gente boa ali, né? Tem, nossa. Se fosse falar de uma mulher, Débora, me identifico com Débora. Esther, né? Ruth, tem umas tem mulheres. Muita. A mulher de Abraão lá, Sara. Tem várias. Legal. Pastora, uma pergunta que não tá no padrão, mas eu pensei de falar pra você. Se você pudesse voltar atrás, na Beth lá adolescente, criança, e pudesse falar alguma coisa, aconselhar, sabe? Sabendo do futuro que você teve e tal. Se você pudesse voltar e aconselhar a Beth de 20 anos atrás, 25 anos atrás, o que você falaria pra essa Beth? Vai chorar. Vai chorar que também eu sou emotivo, eu não consigo. Nossa. Eu falaria, olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas continua que você vai vencer. Que bom. E venceu, realmente. Foi muito difícil, mas Deus foi muito bom pra gente. Legal. É isso, pastora. Obrigado mais uma vez por estar aqui, viu? A gente com certeza a gente vai chamar mais vezes, porque nossa, que papo gostoso com a pastora Beth, né? Aí a gente vai chamar. Eu tava com medo, gente, de vir aqui, deles fazerem perguntas difíceis pra mim. Mas eu quero vir falar mais aqui. Justo. Então, pra levantar a moral dessa galera aí, porque tem muita coisa boa pra gente falar. Tem. Eu posso deixar uma mensagem final? Pode, à vontade. Eu vim, na verdade, falar, né? Vocês me chamaram para falar dessa questão da autoestima, né? Que eu acho tão legal, tão importante. E quero deixar essa mensagem, né? Acredita em você, porque nós fomos chamados para ser especiais, né? Então eu acho que você fala assim, fala alguma coisa de autoestima da Bíblia, né? Por que eu deveria ter uma autoestima, uma autoestima elevada? Porque quando eu vou olhar lá para Gênesis 1:27, que ele fala assim, e Deus me criou a imagem e semelhança dele, né? Ali, para mim, é o maior versículo, o melhor versículo que traz à tona essa questão de eu ter mesmo uma autoconfiança boa, porque eu fui criada a imagem e semelhança dele. Imagina, como assim? Então, como eu vou ser pequena, como eu vou ser fraca, como eu vou ser feia, como eu vou ser incompetente? Não, eu tenho todas as qualidades, né? Todas as qualidades, elas estão sobre mim, sobre você, né? Nós somos criados à imagem e semelhança dele, do Todo-Poderoso. Então nós temos todas as razões e todas as provas que nós nascemos para vencer e sermos o que nós quisermos, em nome de Jesus. Então quero deixar essa mensagem, acredite em você, porque você foi desejado, foi projetado e criado para dar certo, para ser feliz, em nome de Jesus. Amém. Não tem por que não dar certo.
né? Não tem porquê. É verdade. Não é verdade? Não tem porquê. Até porque o que nos criou é perfeito, né? E é Como isso. você é a imagem e semelhança dele e vai ser... Um erro. Vai ser derrotado. Vai dar erro. É uma equação que não pode dar errado. Não bate, não bate. Não bate, né? É isso, amém. Então, você que tá assistindo isso, escutando aí pelo Spotify ou vendo pelo YouTube, fica com essa palavra. Se inscreve no canal aí, galera. No YouTube a gente tá como Juventude Lugar de Esperança. No Spotify, Pode Crer, Google Podcast, o Deezer. Todas as plataformas aí você pode entrar lá, digitar Pode Crer Jubilee, que vai aparecer e você vai conferir esse papo legal com a pastora Beth. Valeu? É isso, pessoal. E é nóis.